Olá, meu nome é Gilson Mota, eu sou professor da Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu estou aqui com vocês para falar sobre dois cursos, os cursos de artes cênicas, cenografia e artes cênicas indumentária. A ideia desse projeto Conhecendo o UFRJ é exatamente apresentar para vocês, alunos que estão no ensino médio, né, quais são as características do nosso curso, o perfil do profissional e quais são as habilidades que são requeridas, né, para que vocês ingressem no nosso curso. Então, a minha ideia aqui é apresentar para que vocês tenham interesse depois de vir estudar conosco, tá bom? Então, vamos começar. Primeiramente, é claro, o curso de cenografia e figurinos funciona na Escola de Belas Artes, que fica no campus da Ilha do Fundão, que é o principal campus da UFRJ. Tá? Tem um outro curso de direção teatral que funciona na Escola de Comunicação. Esse é um outro curso. O nosso é o curso de cenografia e indumentária que funciona nesse prédio que estão vendo aí, da Escola de Belas Artes. Bom, a Escola de Belas Artes, ela tem uma longa história. Ela foi fundada no século XIX com a chegada da família real. Inicialmente, ela se chamava Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios. Com o tempo, ela foi recebendo outros nomes. Claro, tem circunstâncias políticas também que foram implicando nessas mudanças, né, da escola. No século XX, a partir dos anos 30, mais ou menos, quando é criada a Universidade do Brasil, esses cursos passam a fazer parte da escola da universidade, e depois, já nos anos 60, passam a integrar a Universidade Federal do Rio de Janeiro. E esses cursos, especificamente cenografia e indumentária, eles vão ser criados, de fato, como cursos superiores na década de 70. É interessante que isso coincide também com a regulamentação da profissão do artista e técnico de diversões do espetáculo, porque antes a profissão não era regularizada. Então, tem uma coincidência entre o reconhecimento dos cursos, né, superiores e também essa regulamentação profissional. Uma coisa está vinculada à outra, evidentemente, né? Então, nossos cursos são dois. Atualmente, nós temos dois cursos que são duas graduações distintas, dois bacharelados distintos. Um é a formação em cenografia, a outra é a formação em indumentária. O profissional que é formado em cenografia chama-se cenógrafo. O profissional que faz o curso de indumentária chama-se figurinista, tá bom? Então, essa é a ideia. Esses cursos estão ligados às artes cênicas. Então, nós vamos agora, primeiramente, tentar entender o que são as artes cênicas, porque isso é importante, fazer essa distinção. No slide vocês estão vendo aqui escrito artes cênicas ou performativas. São as artes que dependem, né, que implicam uma atuação. Isso é, um atuador ou um grupo de atuadores que dançam, contam histórias, representam personagens, cantam, batucam, diante de espectadores de uma maneira presencial. Então, ou jogam também com máscaras, com bonecos, como vocês estão vendo aí nas imagens, né? O importante é que tem um lado que é presencial, que depende de um encontro entre os atuadores e o público, os espectadores. E nesse encontro tem uma relação que é visual, né? Então, porque, por exemplo, as pessoas, os espectadores estão olhando ou observando ou participando dessa festa, desse ritual, dessa realização artística, né? E o cenógrafo e o figurinista são os profissionais que vão cuidar dessa parte visual, tá? Então, o que é importante? Vocês viram que nas imagens anteriores tem imagens de rituais indígenas, Bumba Meu Boi, várias tradições populares. Vocês podem perguntar, mas essas pessoas não eram formadas em cenografia nem em figurinos, né? Não, tudo bem que não. Só que o importante é vocês entenderem que sempre, em todas as épocas, existiram pessoas que cuidaram dessa parte visual do teatro. Essa parte de toda a visualidade, das roupas, do espaço de atuação, sempre existiu. Eu trago também essas imagens da cultura brasileira para a gente lembrar, porque existe um preconceito que geralmente circula, né, dizendo que onde começou o teatro? Ah, começou na Grécia.
Claro que não, isso é uma bobagem. O teatro sempre faz parte da cultura humana, ele não teve uma origem em apenas um lugar. Então, nós temos manifestações teatrais ou performativas em várias culturas. Só que, em termos formais, né, depois de um tempo, as coisas começaram a ser organizadas de outro modo. Aí vocês vão ver no próximo slide que, quando a gente pensa em artes cênicas, quando você fala assim, você faz arte cênica? Sim. Estamos falando de cerca de seis atuações, 6 artes, né? Que é o teatro, a dança, o circo, a ópera, também os desfiles de carnaval e a arte da performance. Isso são artes que dependem desse encontro com o público. Todas elas implicam essa atuação e o elemento presencial. O cenografia, o cenógrafo, o figurinista são as pessoas que vão trabalhar dentro das artes cênicas, né, cuidando desses elementos visuais do espetáculo. Então, o cenógrafo e o figurinista são artistas visuais que cuidam, evidentemente, do modo de comunicar visualmente algumas ideias, alguns sentimentos, alguns valores que vão aparecer no espetáculo, para impactar, de alguma maneira, os espectadores. Tá? Quando a gente pensa em cenografia, a gente pensa na ideia de uma organização do espaço dos atuadores. Né? Esses espaços eles podem ser vários, podem ser o espaço do teatro, é claro, sempre é bom a gente lembrar que existem vários tipos de teatro. Não existe só aquele teatro que tem uma cortina vermelha e se abre e tem pessoas diante de nós. Tem teatros que tem pessoas em volta de nós. Às vezes são outras organizações espaciais. Teatro em arena, teatro em semi-arena. Existem vários tipos várias formas de teatro. Né? E o profissional cenógrafo ele vai lidar com esse modo de organização do espaço também. Então, vocês veem que a cenografia tem um diálogo também com a arquitetura, como a gente vai ver com outras artes. Então, o cenógrafo ele cuida desse espaço, seja na dança, no circo, na ópera, cada arte específica dessa vai ter uma maneira de se comunicar, né, de organizar o espaço. Por exemplo, outra arte que também está dentro disso são os desfiles de carnaval. Não falo carnaval, assim, os desfiles das escolas de samba, que também contém são espetáculos de grande impacto visual, de grande elaboração visual, tanto em termos de cenografia, como também de figurinos. E tem essa outra arte que está no meio termo entre o teatro e as artes visuais, que é a performance. Já o figurinista, ele vai cuidar justamente do corpo dos atuadores, da imagem do corpo dos atuadores, pensando nas estratégias visuais que ele vai usar para modificar esse corpo, seja a pintura visual, seja a pintura no corpo, na maquiagem, seja a partir de materiais que ele vai... a partir da vestimenta. Quando a gente fala em indumentária, a gente está falando de vestimenta. Então, é o profissional que vai lidar com a vestimenta, com a caracterização considerada nesse sentido amplo. Agora, é interessante notar que, ainda lá naquele quadro, né, tem o cenógrafo e o figurinista, eles também lidam também com as artes não presenciais, que é exatamente o cinema, a televisão, o vídeo, a arte da performance, como falei, isso são artes não presenciais, mas onde a atuação do cenógrafo e do figurinista são fundamentais. Provavelmente vocês de ensino médio, costumam assistir novelas, né, seriados de televisão, né? E vão ver que tem todo um trabalho de direção de arte, de caracterização de época, que implica o trabalho do cenógrafo, né, do figurinista. Mas mesmo na televisão, quando você tem situações que não são ficcionais, onde não conta uma história, por exemplo, você tem também uma cenografia para ser elaborada, né? Nos jornais de televisão, em várias coisas, nos programas diversos que vocês assistem, tem todo um modo de organizar o espaço ali para criar um ambiente favorável para que comunique, né, que esteja em acordo com a natureza daquele programa. Mesma coisa também nas artes do vídeo, né? Então, então você já vem por aqui que o campo de atuação da gente é muito ampla. Ele abarca as artes presenciais, artes cênicas presenciais, e também as artes não presenciais, tá bom? No próximo slide, então, a gente vai ver, por exemplo, uma imagem de carnaval. Não sei se alguém viu esse desfile, foi o desfile de 2019 da Escola de Samba da Vila Isabel, e essa parte da comissão diferente era muito importante. Estou dando esse exemplo para mostrar para vocês como, ao longo da história do carnaval, por exemplo, que é cada vez mais foi tendo a presença de elementos teatrais, né? Então, ali, né, tem essa comissão diferente, você tem um elemento ali arquitetônico, cenográfico, mas também tinha um elemento de mágica, de transformação, e observem também o modo como eram caracterizados os bailarinos, né? Tem todo um modo de pensar
o corpo dos atuadores, que é muito elaborado. E esse exemplo de carnaval é importante a gente lembrar aqui, porque a nossa escola, a Escola de Belas Artes, e especificamente o curso de cenografia, ele tem um investimento muito grande no carnaval, porque tem profissionais do nosso curso que atuam diretamente nessa área. Então, a gente sempre gosta de valorizar também a área do carnaval no nosso curso. Tá? E vamos lá, então. Agora, vamos pensar especificamente o que é o curso, né? O que é o curso de Cenografia e Figurino. Podemos passar o próximo slide, né, para a gente pensar o que é esse curso. Eu trouxe aqui algumas imagens, nós trouxemos algumas imagens aqui de projetos que são feitos também pelos professores que atuam no nosso curso. Isto é, não adianta a gente, não tem muito sentido a gente falar do curso sem pensar também nos profissionais que lá atuam, né? Então, por exemplo, a boa parte, a maioria dos profissionais que atuam no nosso curso também têm uma atuação profissional fora, né, da universidade. São artistas que trabalham dentro da universidade, lecionando também. Então, por exemplo, nessas imagens nós temos projetos da... Não, antes ainda, naquela imagem anterior, nós temos projetos do professor José Dias, que é um dos profissionais, um cenógrafos mais importantes do Brasil, sem dúvida. Ele tem uma longa trajetória, assim, foi professor de muitas gerações, né, e muito premiado. Abaixo, à direita, nós temos também o violinista Samuel Abrantes, que também é um dos mais premiados do Rio de Janeiro. Também o professor Ronald Teixeira, que tem esse projeto também bonito, que também é um profissional que é bem conceituado, também trabalha com cinema. E acima nós temos à esquerda também um figurino da professora Desirê Bastos. Então, são profissionais que atuam no nosso curso, que têm um reconhecimento por parte da classe, e também estão lá dando aula, que é muito importante esse trânsito entre o mercado profissional e a academia. Outro campo de atuação que também é importante, a gente tem que pensar que a função da universidade é construir conhecimento, produzir conhecimento. E dentro do nosso campo de atuação, nós temos essa parte que é prática, vamos dizer assim, da prática da feitura, da construção da visualidade, e implica toda uma técnica, vários conhecimentos, mas também temos o campo da pesquisa. Muitos professores, boa parte dos professores também publicam, né, em revistas, publicam livros sobre cenografia, sobre figurino, têm contato com museus, né, onde pesquisam acervos, tem toda uma produção de conhecimento, né, que é feita por professores da universidade. Tá bom? Então, é um outro campo que também é importante vocês pensarem que, além da parte prática, tem outro tipo de prática, que é a prática da teoria sobre o teatro, sobre o figurino e sobre o teatro. Tá bom? Vamos lá. Quanto ao curso especificamente, as informações gerais, né, que é o próximo quadro agora, o curso tem a duração de 4 anos, né, são 8 semestres, vocês têm aulas práticas, terão aulas teórico, práticas e teórico-práticas. Geralmente, a gente não faz muito essa separação entre teoria e prática. O curso ele costuma fundir isso, né? E uma coisa que é importante também, dentro da formação, por exemplo, você pode ser uma pessoa que tem mais interesse pela área de televisão e cinema. Então, dentro da estrutura do curso, vocês vão ter disciplinas, né, voltadas para essa área. Você também pode falar, não gosto de cinema, nada disso, eu gosto mesmo de carnaval, né? Eu quero trabalhar como carnavalesco, como muitos dos nossos alunos já trabalham nessa área, por exemplo. Então, vocês vão ter disciplinas específicas, né, também voltadas para essa área. Então, a ideia do curso é que você tenha uma base, né, uma base de conhecimentos comuns, né, que são das duas disciplinas, tanto de cenografia quanto indumentária, e também conhecimentos específicos de cada uma dessas áreas, né? E a ideia é que você tenha essa formação mais específica, onde você possa ver a universidade e selecionar de alguma maneira as disciplinas que você acha que vão contribuir para as suas necessidades pessoais. Então, a universidade tem esse lado que é muito interessante, que é de proporcionar também com que cada aluno possa criar o seu perfil profissional. Então, por exemplo, dentro da área de cenografia, né, vocês vão ter disciplinas, né, agora eu vou falar um pouco dos conhecimentos que isso envolve, né, porque são vários conhecimentos conectados uns aos outros, né. Por exemplo, eles vão ter conhecimento sobre desenho, conhecimento sobre arquitetura, informações sobre arquitetura, sobre a cenografia dialoga com várias áreas, com a decoração, com a história da arte, e vai ter também a parte da feitura, né. Então, uma coisa que é importante pensar é que a pessoa que procura os nossos cursos,
são as pessoas que têm aquela necessidade de comunicação visual, né, que tem esse potencial de expressão visual, de comunicação visual. Isso implica que eles têm conhecimento de desenho, né, e também que gostam de meter a mão na massa. Tem esse lado que é muito importante, né? Geralmente as pessoas que estão lá no nosso curso são pessoas muito ligadas ao fazer mesmo, né? Então, e nós, durante o curso, nós propiciamos isso de várias maneiras, né? Tanto na disciplina de cenografia quanto na de figurino, nos cursos, quero dizer, vocês terão disciplinas de ordem prática, de confecção de figurinos, então a gente costura, tem curso de corte, modelagem, tem tudo isso, né? Então vocês aprendem fazendo, que é mais importante. Confecção de máscaras, maquete, tem professores que são especializados na área de maquetes, por exemplo, como um elemento da pesquisa. Então, são várias estratégias de comunicação que vocês vão ter, né? E, por exemplo, aqui está escrito a apresentação de TCC. TCC é o trabalho de conclusão de curso, né? Então, ou seja, você entrou na universidade, não tem um teste mais de habilidade específica, você não precisa saber desenhar, né? Antigamente tinha isso, agora esse curso nós tiramos porque tem outras maneiras de você se expressar visualmente que às vezes não implica o desenho, né? Mas vocês vão ter aula de desenho, sim, tá? Isso é fatal, né? Tem que ter. Só que, por exemplo, quando você termina o curso, você pode escolher, você seleciona um trabalho que você quer fazer. Pode ser um trabalho, supor, você queira fazer um trabalho ligado à cenografia de comédias brasileiras, comédias musicais. Então, você pode desenvolver um projeto só para isso. Então, você fica durante quase um ano, que é o trabalho de conclusão de curso, só pesquisando esse tema que é do seu interesse. Ou pode querer fazer um figurino de época, né, entendeu? Então, vocês têm, o que é importante nisso, é que vocês vão afunilando, né, e criando uma identidade pessoal, né? Então, o trabalho de conclusão de curso é fundamental porque você pode dar... é onde você começa a se colocar como pesquisador também, né? Porque você fica durante um ano, né, trabalhando só num projeto. Bom, então, mais ou menos estou quase terminando, né? Uma coisa que também é importante no nosso curso, que a gente tem também várias atividades que são paralelas. Por exemplo, nós temos, além do trabalho de conclusão de curso, né, vocês também podem fazer algumas atividades práticas. Por exemplo, nós temos laboratórios, né? No próximo slide, vocês vão ver que tem laboratórios de criação teatral. Então, por exemplo, Gilson, eu trabalho com teatro de sombras. Então, durante um tempo, eu tenho um laboratório na universidade, onde os alunos que estavam comigo no laboratório faziam figurino, cenário, desenhavam, construíam, projetavam os bonecos e também atuavam como atores. Então, o curso, claro, não é um curso de formação de atores, mas nada impede de você também atuar. Tá claro? Não é o foco do curso, mas nós também damos essa possibilidade. Outro laboratório que existe lá é o laboratório do ator. Tem 2 professores que atuam, né, que são profissionais que atuam com essa área de direção teatral, né, e tem laboratórios onde eles montam peças, criam peças e envolvem os alunos em todas essas funções, não somente da parte de iluminação, figurino, adereços, tudo, mas também na parte de atuação. Então, ou seja, vocês notem que é um curso, o que a gente tem de oferecer para vocês, assim como possibilidade de formação, é muito ampla, né? A gente tenta fazer várias atividades onde vocês possam aprender fazendo, através de vários projetos que a gente vai desenvolvendo ao longo lá da formação. Então, muitos dos nossos alunos fizeram parte desses laboratórios, muitos vão atuar em televisão, no carnaval. Então, tem várias atividades que a gente vai elaborando ao longo do curso, né? Precisamente para vocês aprenderem através da prática. Aí, bom, diante disso, nós temos que pensar agora 2 coisas. Uma primeira coisa que é a área de atuação, né? Você pensa assim, legal, me formei, foi muito legal o curso, aprendi muita coisa, mas onde é que eu vou trabalhar? Aí vocês têm várias possibilidades, como eu falei, vocês têm o mercado do vídeo, que é uma coisa que cresceu muito nos últimos anos, sobretudo a produção de conteúdos para a internet, por exemplo, né? Vocês veem programas humorísticos, por exemplo, que implicam, por exemplo, toda a presença do cenógrafo, do figurinista. Vários programas humorísticos são viabilizados pela internet, por exemplo. Tem a televisão, muitos alunos trabalham nas TVs, né, também, em teatros,
Claro, tem um mercado também que, claro, acontece pouco, mas que vocês podem ter experiência disso, né, também, que é o trabalho com ópera. Muitos professores orientam trabalhos ligados à ópera, que é outro tipo de cenografia. Então, e também tem um campo também que a gente interessa muito, e muitos alunos conseguem ter acesso a isso, que é o campo do carnaval também, né? Então, o mercado tem muita oferta, muita oferta, mas também tem muita procura, porque a pessoa que se forma lá, é importante pensar, ele vai disputar às vezes, né? Vocês se formam, mas às vezes vão disputar o mercado com uma pessoa que vem da área de decoração, outra pessoa que vem da área de arquitetura, outra pessoa que fez um curso de moda, e essas pessoas também, nada as impede de fazer projetos cenográficos, serem contratadas também. Então, é claro, é um mercado muito disputado, né? Mas eu sempre tento achar que tem vaga para todo mundo, né? Sobretudo se você for um bom profissional. E quanto a. Aí você fala, legal, tem vaga, mas quanto se ganha? Como é que é? Quais são os ganhos? Como a gente consegue ganhar dinheiro nessa profissão? Olha, aí depende de cada estrutura, né? Por exemplo, vocês vão ter várias estruturas, vários tipos de vínculos profissionais, sempre temporários, né? Claro, só com em TVs, né, televisão, que você tem contratos mais duradouros, mas com cinema, com outras formas, são contratos temporários sempre. Então, vocês ficam às vezes naquela montanha-russa de tem trabalho um período, muito trabalho durante um tempo, às vezes pode acontecer de não ter tanto, né? E esses salários são negociados. Você tem um teto que é dado pelo sindicato dos artistas, né? Mas o resto é livre negociação, né? Então é basicamente isso, né? Que é assim que se estrutura a nossa profissão. E também claro, tem pessoas que além de atuarem como artistas, também trabalham na parte de docência. Muitos alunos vão depois fazer cursos de licenciatura para atuar como professores também. Então, ou seja, a gente também vai inventando o nosso mercado, né? Bom, para encerrar, para quem quiser mais informações, espero que vocês tenham gostado dessa comunicação, espero que ela tenha esclarecido para vocês a natureza do nosso curso, as características dos nossos cursos. E se vocês quiserem mais informações, tem o nosso site aí, tá bom? E tem o Instagram também. É importante também, nós temos uma estrutura no Departamento de Artes Teatrais que conta também com uma produtora de teatro, então, que nos ajuda muito em todas essas atividades. Então, o nosso curso está sendo bem organizado, bem estruturado para favorecer, para poder desenvolver todas essas atividades, tá bom? Consultem o site, o Instagram e, se possível, se gostarem, procurem o nosso curso. Nós vamos receber vocês com todo carinho. Muito obrigado.